Bom dia, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Hoje é o dia 1 do mês de setembro, né? Estamos iniciando mais um mês. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a compreensão, a leitura e compreensão do relato de memória, né? Mas antes da gente falar da nossa aula de hoje, eu preciso fazer a correção da atividade da aula passada, certo? Então, vocês já pegam aí o caderninho de vocês, na atividade do dia 25, que eu irei fazer a correção com vocês, certo? Então, a atividade do dia 25 foi essa daqui. Deixa eu só pegar aqui para a gente retornar. Pronto, dia 25 foi a atividade lá da página 88 e 89, né? Assim? Bom, então vamos lá. Fazer a correção aqui. Foram trabalhados com vocês a questão 1, que inicia lá na 88, e termina na página 89, certo? A aula passada nós falamos ali de linguagem formal e informal, e aí eu propus essa questão abaixo, certo? Então, na questão número 1, no texto na escola, encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informal de comunicação. Veja, e aqui tem as 3 orações, 3 frases tiradas do texto, né? E aí vocês podem observar que estão marcadas em negrito. É sobre elas que vai reger as questões, as alternativas seguintes. Primeira frase, uniforme é papo furado. Segunda, por que minissaia é muito mais bacana? A, cada um na sua. Então, essas expressões que estão marcadas aqui vão servir de base para as seguintes alternativas, certo? E aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Agora reflita e responda. Letra A. Em sua opinião, os termos em destaques foram empregados adequadamente pelos personagens da situação de comunicação? Por quê? Pessoal, vocês viram que as expressões lá, papo furado, bacana, e cada uma na sua, eles foram empregados pelos alunos, né? Deixa eu colocar aqui como resposta, deixar aqui em vermelho. E aí, como vocês podem observar, é muito comum, né, na sala de aula, no nosso dia a dia, usarmos expressões informais, né? Da linguagem mais simples. Então, os alunos em sala de aula, no contexto, foram empregadas de forma, né, proveitosa a situação, ou seja, esses termos eles foram empregados de forma adequada. Então, vou colocar aqui um sim, primeira questão, letra A, né? Primeira questão, letra A. Vou voltar aqui, senão vai ficar só letra A. Então, vamos colocar um sim, pois os alunos, dentro de um contexto aqui, né? Geralmente interagem de forma espontânea em sala de aula. Pronto, então, dentro desse contexto que vocês colocaram também, né? Porque em sala de aula, geralmente se comunica com essa linguagem mais simples, né? Menos o professor que vai tá trazendo ali uma linguagem mais direta, mais formal, mais erudita, né? Mas entre vocês mesmos, há sempre uma espontaneidade na hora de conversar, né? De tratar o assunto. Então, vou aqui de letra B. A letra B ele vai pedir o seguinte, pessoal, ó, se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso de uniforme em um seminário organizado por várias escolas, seria adequado dizer uniforme é papo furado? Então, já quando você está apresentando, né, exige uma situação mais formal. Então, não seria adequado usar uma expressão como essa, né? Então, vamos usar aqui não, pois, nesse caso, exigia uma fala mais adequada.
situação. Pronto. Quem só colocou o não, aí pega essa justificativa aí simples, né? Para poder formalizar a questão bem detalhada, ok? A letra C, pessoal, é aquela onde a gente vai buscar aqui alguns itens, né? Ó, veja só, indique as situações de comunicação em que você considera adequado empregar a expressão papo furado e justifique. A gente só precisa só pegar aqui, vamos lá. Audiência com o juiz. Essa aqui não vale usar uma expressão como essa, né? Não é adequado. Então, essa 1 descarta. Item 2, bate-papo com amigos. Opa, isso aqui dá certo. Então, vou colocar assim. Afirmativas 2, vírgula, vamos ver se tem mais uma. 3, entrevista em programa de TV destinado ao público jovem. Sim, né, pessoal? Então, essa daqui também encaixaria, já que usava uma linguagem comum entre as pessoas que são o público-alvo, né? Teria também uma adequação. E o 4, entrevista de emprego. Não, né? Nesse caso aqui, a gente não vai usar numa entrevista de emprego essas gírias, essas formas mais simples da língua, né? Pode prejudicar, no caso, a sua vaga de emprego, certo? Então, vamos aqui para a letra D. Teve uma aluna que não conseguiu fazer essa letra D, e aí eu expliquei que na correção ela poderia justificar, certo? Então, olha só, pessoal, a letra D diz assim, ó, se você tivesse de reescrever as frases do texto que estão destacadas no quadro no início da atividade, utilizando uma linguagem mais formal, como elas ficariam? Então, vamos lá. Ele está se referindo a essas aqui, ó. Pegar essas frases aqui, né, e transformá-las, deixando ela numa linguagem mais formal. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou trazer aqui a primeira, vou colocar entre aspas, fazer assim. Vamos lá. Uniforme é papo furado. Como é que ficaria essa questão aqui? Uma possibilidade, né? Seria uniforme está fora de moda, ou no caso não se usa mais, seria mais assim, uniforme está fora de moda, ou não se usa mais, não sei. Vou colocar aqui de forma simples. Segunda frase, vamos lá. Porque minissaia é muito mais bacana. Então, talvez uma possibilidade seria porque minissaia é muito mais bonita, né? Porque minissaia é muito mais bonita. E a última frase aqui, deixa eu ver. Cada um na sua. Então, seria aí um exemplo, né? Cada um com suas opiniões, ou cada um com suas preferências, sei mais ou menos assim, né? Cada um com suas opiniões. Ou com suas preferências, né? Pronto, então aí seria uma possibilidade, certo? De resposta. Aí vocês pausam o vídeo aí, observem como ficou as de vocês, ok? E aí volta o vídeo para a gente observar a aula de hoje, ok? Pronto. Vídeo pausado. Retornando aqui para a nossa aula de 1 do 9, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês, nós vamos trabalhar lá na página 92 e 93 do livro, certo? Eu vou passando aqui no meu livro físico. Nós vamos fazer a leitura de um gênero textual relato de memória. Bom, pessoal, o relato de memória é o gênero textual que vai ser geralmente trabalhado em primeira pessoa, né, onde o narrador ele vai relatar um acontecimento próprio, né? Então, o relato, diferentemente da memória literária, o relato ele tem que ser algo verídico, né? Que tenha uma veracidade, tem uma verdade, né? Porque no relato você vai relatar algo acontecido, algo vivido por você.
Então, você não pode acrescentar, você não vai fazer rodeios, né? Ou colocar algo que não existiu, porque alguém pode provar que aquilo não aconteceu, certo? Então, seria um relato de vida, um relato que alguém, uma passagem de alguma parte da sua vida que você relatou. No caso aqui, nós vamos ler, pessoal, lá na página 92, né? Um relato de memória seria do escritor brasileiro Ziraldo. Para quem não conhece o Ziraldo, ele é o criador do personagem O Menino Maluquinhos, né? Dentre outras, a mais famosa seria lá o personagem do Menino Maluquinho, certo? Então, o texto o título Sua Presença em Minha Vida Foi Fundamental, está lá na página 92 e 93, certo? Então, como eu falei para vocês, a ideia da memória, aliás, do relato de memória, ele é um texto geralmente escrito em primeira pessoa, né? Onde o narrador, ele é o próprio personagem também do texto e vai relatar algo vivido por ele, certo? E aí, na sequência, vocês trabalharão as questões 1, 9 e 10, que eu vou explicar também por aqui, ok? Vamos acompanhar a leitura aqui feita por mim? Vamos lá. Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Não. Um dia sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Vai ver daí minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, que consegui transformar em desenhos, livros, peça de teatro, logotipos, cartazes e ilustrações. Tudo a preço módico, pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preço mais condizente com a fama. Minha segunda professora marcante foi a dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etnete Filho. Ela era discípula de Helena Atipoff, que revolucionou o ensino básico de Minas Gerais na década de 40. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda pendurados na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Então formou 150 jovens idealistas e a espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens era a dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede de minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta da dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde que a sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí, a vida. Digo, um domingo fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez primeira comunhão ontem, não? Ah, foi a primeira comunhão ontem, não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pode prestar atenção no menino pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela aí perguntou: você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar.
Engraçado, agora remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha, sim, foi a dona Glorinha Dávila, tão pequeninha, tão frágil e tão bonitinha. Então, esse texto é de Ziraldo, né? Foi escrito na Nova Escola, editora São Paulo, certo? Bom, então vocês façam uma segunda leitura para aprimorar antes de começar a fazer o exercício, certo? Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, eu coloquei 3 questões apenas, porque tem muito aluno que faz uma pergunta para mim em cima do que eu acabo de ter explicado nas aulas, né? Então, eu subtendo, suponho que não prestou atenção no vídeo, primeiramente, ou não assistiu ao vídeo. Então, é importante assistir o vídeo até o final para poder começar a fazer o exercício, certo? Até mesmo porque eu dou o dia todinho para fazer o exercício. Então, para que a pressa? Ó, pessoal, essa primeira questão aqui, vou fazer a leitura e vou explicar para vocês, certo? Ela é bem simples, olha só. Como você pode ter percebido, o relato foi organizado em ordem linear, ou seja, começo, meio e fim, né? As ordens cronológicas do texto, né? Ziraldo relatou os fatos da mesma ordem em que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir que resumem o relato do escritor, ordenando-o de acordo com a sequência em que são mencionados no texto. Então, olha só, pessoal, aqui, galera, vocês vão fazer o seguinte, eu tenho aqui as alternativas A, B, C, D, E, F, G e H. Vocês vão ordenar de acordo com os acontecimentos do texto, certo? Vou citar um exemplo aqui. Começo da história. Vocês vão pegar aqui uma frase, uma alternativa, em que está lá o começo da história, certo? Começa a história. E aí vocês vão colocar na ordem. Por exemplo, vamos caçar aqui, ó. Ele fala lá da professora, né? A primeira professora que ele teve, que foi a que não tratava ele bem. Então, vamos buscar uma alternativa aqui. Ó, segunda marcante. Pronto, olha só essa letra C aqui, ó. Ziraldo relata que a primeira professora de quem se lembra foi negativamente marcante. Ele achava não ter muito prestígio na escola, provavelmente porque era o patrão do seu pai quem pagava a mensalidade. Esse aqui está nos primeiros parágrafos, né? Está no primeiro parágrafo. Então, a letra C vai em primeiro. Então, você vai pegar lá na ordem, letra C, né? Coloca lá, depois que vocês copiarem, vocês colocam a ordem, né? Como se fosse numerando. Então, C seria a primeira. Vamos lá para a gente buscar aqui, ó. Depois dessa ação, galera, ó, depois dessa letra C, a gente vai buscar aqui o que ele transformou. Ele pegou lá essas coisas que ele passou ruim e começou a fazer desenho, né? Então, olha só. O desenhista informa que ficou pouco tempo na escola, olha só, né? Em que trabalhava a professora Dulce, porém deve ao lugar uma enorme carência afetiva, que foi possivelmente transformada em obras. Ó, isso aqui foi onde ele falou ainda no primeiro parágrafo. Então, a ordem vai ficar C, A, né? Ó, já estou dando um exemplo aqui. Ó. Aí vamos colocar. Ó. Depois ele vai falar, pessoal, ó, da segunda professora, né? Então, vamos lá, onde ele fala lá da segunda professora. Pronto, olha só aqui, ó. A segunda professora marcante na vida do escritor foi discípula de Antipoff, que revolucionou o ensino básico mineiro por se opor à palmatória, né? Então, olha só. Até aqui eu já apontei para vocês, ó. C, a primeira ordem, né? A segunda ordem cronológica foi aqui o item A. A terceira seria aqui o F, ó, a segunda professora. E aí, sucessivamente, vocês vão procurando a ordem, observando, fazendo uma releitura do texto e colocando aí em ordem, certo? Eu aconselho assim, ó, vocês copiam normalmente e aqui no final, aí vocês vão colocar a ordem, certo? Por exemplo, primeiro vai a letra C, como a gente pode observar, depois letra A, isso só enumerando aqui, ok? Coloca lá C, A, F, e aí vocês vão ver a ordem até chegar à ordem final do texto, certo? Todas as alternativas aqui, elas resumem o texto. Então, é só vocês verem qual é a ordem certa de acordo com o texto, ok?
Aí essa 9, pessoal, ó, alguns trechos do texto compõem-se de fatos e outros de opinião do narrador. Nas frases a seguir, indique F para fato e O para opinião. Vamos lá. Fato é algo verdadeiro, né, que está lá no texto, que é possível a gente apontar, provar. Opinião é aquilo que foi dito, né, pelo narrador, aquilo que é particular do narrador, certo? Então, olha só, que vocês vão reescrever e na frente vai colocar se é F, fato, ou se é opinião. Quem quiser escrever também a palavrinha fato e a palavrinha opinião, fica bem mais interessante, né? Fica mais organizado, ok? Então, deixando uma linha em cada, e aí você vê se é fato ou opinião. Vou dar o exemplo aqui da letra A, né? Olha só. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitas professoras inesquecíveis. Essa aqui, pessoal, seria um fato ou uma opinião do narrador personagem? Muito bem, seria aqui uma opinião, né? Ele está opinando, ele diz que não tem um professor inesquecível, e sim muitos professores, certo? Então, opinião, a letra A é uma opinião. E aí vocês vão analisando, certo? Se seria um fato ou se seria uma opinião. Chegando aqui na 10ª, olha só, a 10ª vocês vão conter aqui A e B. Eu trouxe aqui essa partezinha para vocês fazerem como pesquisa, né? Ó, ele vai falar um pouco sobre foco narrativo, né? O texto ele é narrado em primeira pessoa, onde o narrador ele é o próprio personagem, né? O Ziraldo. Então, ele vai perguntar aqui, ó, 10ª. O texto lido é um relato de memória. Responda. Letra A. Em que foco narrativo ele foi escrito? Então, olha só, vocês vão fazer a leitura aqui, vocês vão escolher qual é o foco narrativo, se é em terceira pessoa ou se é em primeira pessoa, ok? Letra B, ó, qual a importância de o narrador adotar esse foco no relato de memória? Qual a importância? Então, se você ler aqui, vocês vão buscar, ó, se o narrador torna-se também um personagem, assumindo a condição de narrador protagonista, o narrador coadjuvante e o foco narrativo é a primeira pessoa. Vocês podem basear nisso aqui, certo? Então, quando ele coloca lá em primeira pessoa, se for o caso, ele vai assumir, né, o papel de protagonista, né? Ele é o próprio personagem do texto, certo? Bom, então é isso. A atividade são 3 questões. A primeira aqui vocês vão colocar na ordem, né? Copia e depois coloca lá qual é a ordem das alternativas de acordo com o texto. A 9 aqui, F para fato e O para opinião. E a 10ª, responder as alternativas A e B, com base aqui no que nós chamamos de foco narrativo, certo? Bom, então eu aguardo as atividades de vocês, as devolutivas. Façam com atenção, assistam todo o vídeo para poder compreender cada questãozinha, certo? Um abraço e aguardo todos vocês, certo? Tenham todos um ótimo dia.